Olá, muito bom dia para você. Que a graça e a paz de nosso Senhor sejam sobre nós. Amém? Que bom estarmos juntos mais uma vez, eu e você, podendo desfrutar de mais uma vez receber a misericórdia e a graça de Deus sobre nossa vida e poder então ter mais um dia. Não é que o Senhor seja conosco ao longo desse dia em tudo quanto nós fizermos. E então, na nossa porção diária da palavra de hoje, nós vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 19. Está escrito: servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Amém. Veja bem como que é importante para nós aqui esse texto. O apóstolo Paulo, ele se encontra com a liderança da igreja de Éfeso, ele faz todo um relato, seria como uma retrospectiva de tudo quanto ele havia realizado ao longo daquele período de 3 anos, que ele passou com aquela igreja, e os ensinamentos, os momentos específicos em que ele enfrentou situações das mais diversas, e então ele apresenta todo esse relatório ali para aquela liderança, despedindo daqueles irmãos, porque estava indo em direção à realidade da sua execução, né? Ou seja, do seu aprisionamento e, consequentemente, a sua morte. Ele está indo em direção à realidade lá de Roma, né? Então, ele não tinha dúvidas a respeito que a sua vida só tinha valor vivendo para glorificar o nome do Senhor. E aqui é importante para nós, Paulo deixa registrado, né, que apesar das provações, mesmo tendo enfrentado tantas oposições, né, então os judeus armavam ciladas para ele constantemente, queriam prejudicá-lo, queriam matá-lo, queriam fazer com que a obra missionária ela paralisasse. Então, Paulo teve que enfrentar muitos momentos difíceis na sua vida cristã e, por consequência, do seu ministério. E diante de tudo isso, Paulo, ele traz para nós, ele mostra que nada foi suficiente para paralisá-lo, nada foi suficiente para impedir que ele continuasse servindo ao Senhor. E o texto começa justamente dessa forma, né? Quando ele declara que ele serviu ao Senhor com humildade, com lágrimas, ele continuou servindo ao Senhor em todos os contextos adversos, e podemos então ter como grande realidade aqui para nós, né, que ele diz que ele continuou servindo ao Senhor mesmo com tantas provações provocadas pelos judeus. E podemos perceber, e eu gostaria que você pudesse guardar como ensinamento de hoje no seu coração, na sua mente, que nós, à semelhança de Paulo, somos convidados, porque Paulo ensina isso, transmite isso para nós, né, que ele serviu ao Senhor, mesmo no meio das provações. E o que ele apresenta como ensinamento profundo é que, ao longo de todo o tempo, o que ele queria deixar claro para aqueles irmãos é que, ao longo de 3 anos e meio, ele manteve a constância, manteve a perseverança, manteve a alegria, manteve a fidelidade, manteve o compromisso, o comprometimento com o Senhor. Então, ele não ficou ali cabisbaixo, ele não retrocedeu, ele não desistiu. Pelo contrário, ele prosseguiu, ele avançou, ele perseverou, ele enfrentou os desafios. E esta é a lição para nós hoje. Na provação, nós somos convidados para continuar servindo ao Senhor. Nós somos, na verdade, incentivados a continuarmos servindo ao Senhor. Então, que nada nem ninguém seja suficiente para impedir que você, então, continue servindo ao Senhor, fazendo aquilo que Deus espera de você. Que assim seja, que Deus nos ajude e que Ele nos abençoe. Eu quero, então, convidar você, vamos orar? Querido Deus, Senhor amado, nós somos gratos porque o apóstolo Paulo serve para nós como inspiração, como incentivo, encorajamento, Deus.
em que ele tenha passado por tantos momentos difíceis, de provações, ó Deus, extremas, de prisões, naufrágio, momentos em que ele foi levado a situações de perigo de morte, mas ele não retrocedeu e ele continuou servindo ao Senhor. Pedimos que nos ajude, ó Deus, para que também na dinâmica da nossa vida, com todas as questões que estamos envolvidos, que estejamos, ó Deus, servindo ao Senhor com alegria, com dedicação, com perseverança. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Cada um tem a sua luta, cada um tem as suas adversidades, cada um tem as suas preocupações e angústias, mas que o Senhor abençoe o teu povo nesta manhã, ao longo desse dia. Assim pedimos e cremos que o Senhor tem o melhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir. Tenha um dia de paz.